Boa tarde, amigos, donos da bola no ar, na Band TV para todo o Rio Grande do Sul, live do YouTube à sua disposição. E lá está a nossa enquete interativa, convidando todos vocês para que participem conosco, para que façam o donos desta segunda-feira. Por que o Inter venceu o Bragantino? Porque teve mais atitude em campo? Porque Mano fez as mudanças na equipe no segundo tempo? Ou porque o time paulista caiu de produção a partir da segunda etapa? Como é bom ter um técnico da aldeia. Como é bom ter um técnico que conheça a realidade do atleta profissional, do jogador de futebol aqui no país. Mano começa a ganhar o jogo do Bragantino, na minha opinião, quando usa a greve promovida pelos jogadores na quarta-feira em favor do time. Quando usa a greve como um combustível. Fosse um técnico de fora, da Argentina, das Ilhas Canárias, da Espanha, do Equador, nem entenderia o movimento orquestrado pelas lideranças dentro do vestiário do Inter. O Mano disse isso. Isso não é uma informação privilegiada do Meneghetti. O Mano disse, eu disse isso aos jogadores, que se o time não tivesse uma boa performance, muitas histórias seriam ampliadas e nós temos que saber que somos maduros e há consequências nos movimentos. Mano usou para mobilizar os seus jogadores a greve, mostrando que experimentem jogar mal, experimentem tropeçar, experimentem seguir com esta sequência de empates e todo o movimento de vocês, embora possa significar grana na conta bancária, vai por terra e se cria um ambiente nada saudável para o jogo contra o Flamengo no próximo sábado. Se o Internacional repetir esse tipo de performance no jogo inteiro contra o Santos, o Inter entra efetivamente numa briga por vaga na próxima Libertadores, senhor Fabiano Baldassi. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, não foi uma vitória exuberante do Internacional, mas riquíssima para análise, porque tem muitas coisas importantes individualmente, coletivamente para a gente analisar. O Mano depois do jogo passou uma ideia de uma estratégia montada para ganhar do Bragantino, que envolvia a maneira como o Inter jogou no primeiro tempo e as modificações e a maneira que jogou no segundo tempo. Eu vou ter que discordar do Mano. Eu não gostei da estratégia. Porque que estratégia é essa que faz com que o Inter no primeiro tempo tenha um adversário permanentemente no seu campo, com 4 chances claras de gol, 2 bolas no poste, um milagre do Daniel, 8 conclusões contra nenhuma do Inter. Não foi boa estratégia. Colocar Dourado e Gabriel juntos não foi legal, não foi bem. O Internacional foi encaixotado no seu campo, até porque não tinha como ser diferente. E aí tu pega um dos 2 volantes para fazer uma função um pouco mais adiantada, porque alguém tem que fazer essa função, que seria do Depena. Aí botou o Dourado. O Dourado foi terrível. Dourado não tem a menor condição de fazer aquela função, como o Gabriel também não teria. O Mano errou na escalação e correu riscos demasiados. No segundo tempo, o Inter já começa avançando um pouco as linhas e a partir dos 20 e poucos minutos, quando promove as substituições, bom, aí a coisa acontece, especialmente, e eu vou falar sobre individualidades depois, mas especialmente para aquele que hoje é o principal e mais importante jogador do Esporte Clube Internacional, o mais inteligente jogador do Inter, chamado Carlos Depena, que mudou o volume, a qualidade, a execução e todo o processo do Inter. O Inter, no apagar das luzes, conseguiu uma vitória importante, principalmente porque dentro do mesmo jogo soube ter dificuldades e superá-las. Fique atento aí você do outro lado com o que está acontecendo, porque os superficiais vão acreditar a vitória do Inter ao Depena. E o Inter, desde os 35 do primeiro tempo, já era superior ao seu adversário. Vamos lá, Depena. Eu fico muito feliz, Fabiano Baldassi. Eu sei que a gente está aí no compacto do jogo, mas se eu puder, sinta-se abraçado, virtualmente abraçado. Que legal. Porque tu entende muito de futebol. Muito obrigado. Tu sabe muito de futebol. Tu não és um cara, tu não és um cara que começa pra defender o Mano Menezes e coloca, acha sabe, vai lá e cava, pega um... Isso é uma indireta pra alguém, no caso. Isso é uma indireta pro Meneghetti. Vamos ser, uma escavadora e começa a cavar pra achar algo de positivo pra falar do Mano Menezes. Na boa, ontem o Mano, ele quase jogou fora um jogo que poderia ser perfeitamente ganho pelo Inter. Não foi perfeitamente ganho? Ele foi ganho. Não sabia? Mas é que assim, ó, eu consigo analisar e qualquer pessoa que viu o primeiro tempo e que viu boa parte do segundo, sabe que o Internacional estava mal escalado, que foi um erro, o Mano errou. E aliás, eu digo mais, foi um erro grosso, um erro grosseiro. Colocar 2 volantes, Gabriel e Dourado, ele matou o Inter até os 40, não tinha chutado uma bola a gol. O Inter não passou do meio campo até os 30 do primeiro tempo e vem com essa história de, depois ele vai explicar aqui na sequência, o ímpeto dos caras tá errado. O Depena tinha que ser titular. Depena não tem problema particular, Depena não tem problema físico, Depena treinou toda semana, foi um erro grosso no Mano Menezes e que bom que o Baldasso viu. E ontem o Inter
porque é mais time do que o Bragantino, foi lá e venceu. Mas o Mano quase jogou o time fora. Ribeiro, vamos lá. Eu vou tentar contemplar as duas versões. Não vai ter porque como. tu sabe que eu sou um cara conciliador. Ponderado. Ponderado, entendeu? Esse título já é do César no programa, tu não vai tomar dele. Também tu pode ficar com ele. Eu vou ser pontualmente, então, tá? Meneghetti, tu acerta dando méritos ao Mano a partir do intervalo de jogo. Tu acerta. E aí eu dou uma boa. Acho que o intervalo fez muito bem. Ele já no finalzinho do primeiro tempo a coisa já melhorou, mas foi no intervalo que ele encaixou as peças e o Bragantino não morreu, entendeu? Muito do mérito do ajuste que o Mano fez. Beleza. Só que o Inter só começou a jogar depois que o Mano viu que deixou o Bragantino sem ação. Bom, agora eu vou tentar ganhar o jogo. Botou. Deu uma sorte danada, porque você sabe que ele botou o Maurício e o Johnny para segurar o 0-0. E os dois participaram do primeiro gol. Isso aí, estrela, faz parte do jogo. Essa é a parte boa. Agora, a parte ruim é que assim, ó, não fica bravo comigo. Eu esqueci de dizer que o Mano combinou a estratégia dele com as traves. As traves estavam na estratégia. Então, só tomou um passeio dos 20 minutos. Assim, foi uma vergonha. Assim, ó, até os 35 por ali, o Internacional assistiu o seu adversário jogar, que, aliás, é um adversário que, se não rever os seus conceitos, vai começar a penar. Tem um bando de guri ruim. E agora é só porque é jovem, eles contratam a peso de ouro aos jovens. Um bando de jovens ruins. O Praxedes é bom jogador. Tá? Mas assim, ó, mas ganhou. E é isso aí que tem que ser comemorado, porque o ganhou não é só questão da tabela. Deixa a concentração de Atibaia uma Disneylândia. Tá tudo bem, ó. E nós vamos falar hoje nós vamos falar do negócio do Tyson, do Papaléu e tal, e assunto encerrado até o próximo pagamento, é óbvio, né? Então, assim, beleza, ganhou. Até o dia 5 tá tudo encerrado. Aliás, recém passou tem o salário do mês agora, não sei se vai ter. Então, assim... O Inter fez uma operação financeira, vai pagar. Legal. Então, assim, parabéns. Então, assim, é isso aí. Acho que as duas coisas estão certas. Acho que o Mano errou a escalação, o Inter foi muito mal, ele consertou a tempo e ele deu sorte. Eu acho que a operação financeira nos anos 70 se dizia o Inter fez um papagaio, fez um empréstimo. É isso. Papagaio? Se dizia, o Inter fez um papagaio. Vamos lá, CCD. Eu acho que, primeiro, é preciso sempre colocar o resultado na análise do futebol. Sempre. O Inter fez 3 pontos. Se não tivesse feito 3 pontos ontem, estaria olhando para a zona de rebaixamento hoje. Esse, para mim, é o ponto principal dessa relação. O Inter venceu o jogo e era necessário vencer. Além disso, é preciso olhar um pouco o que o Inter está produzindo, porque, mais uma vez, o Inter não produziu bem. O técnico Mano Menezes, quando chegou em Porto Alegre, ele rapidamente fez uma modificação no time, que o time entrou numa linha ascendente. E nós vimos melhoras no Internacional. Ontem, o primeiro tempo do Inter foi o pior primeiro tempo da era Mano Menezes. O pior primeiro tempo. Se tivesse sofrido 2, 3 gols do time do Bragantino, que aí eu não coloco ruim ou bom, porque esse time, se estiver jogando com naturalidade como jogou no primeiro tempo ontem, é um bom time. Quando recebeu algum tipo de conflito para jogar, já afundou. Então, eu não entro muito nessa. O que eu digo é que o Internacional, em relação a ele, foi mal no primeiro tempo, por erros do Mano Menezes, colocar o Dourado de segundo volante. Ele tentou criar uma linha de 4 que nunca apareceu. Nunca apareceu. O Dourado sempre estava um passo à frente do Gabriel e o Dourado fez uma partida horrorosa. É que deu certo contra os medíocres da Sul-Americana. Não foi isso. Não foi isso. O Dourado não jogou nessa mesma posição. Não jogou na mesma posição. Ele jogou mais avançado que o Gabriel ontem. Isso mesmo. Normalmente ele jogaria uma linha de 2 com 2 extremos fechados, 2 linhas de 4. O Dourado jogou assim. Não conseguiu jogar. O Dourado não. O Dourado jogou ontem uma função que ele nunca jogou na vida dele, que ele não sabe jogar. E ele ontem foi mal e comprometeu no primeiro tempo. No segundo tempo, existem algumas modificações, até do ponto de vista do Dourado, a forma dele posicionar, que o Inter passou a não correr risco na frente da área e o jogo ficou tranquilo. A partir dos 15 do segundo tempo, a sensação, eu falei para ti isso ontem, a sensação que dava que o Inter faria o gol a qualquer momento. Demorou para fazer, né? Foi fazer o primeiro gol aos 46, mas o que vale é o resultado. Vamos colocar o Tiger nessa conversa. Eu quero agradecer aqui em nome da Associação dos Admiradores de Mano Menezes aos elogios proferidos por Fabiano Baldasso e JB ao nosso líder máximo Mano Menezes, porque quando o Inter contratou o Depena, contratou para ser ponteiro esquerdo para jogar. Mas ó, Depena, a bandeirinha de escanteio aí, tá? Tu fica aí.
Era lá que o Medina indicou. Querem homem de flanco? Eu tenho o Depena. Aí o Mano chega e diz assim, não, aqui tu vai jogar. Vai jogar aqui, ó, do lado do volante. Vai jogar aqui. E aí ele se transformou neste grande jogador que o Baldasso tem definido. Então, parabéns, Mano Menezes, por ter colocado o Depena na sua posição. Tiger Junk, vamos colocar o Mano pra falar aí. Boa tarde, Tiger. Boa tarde, Meneghetti, todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola. E essa foi a grande pergunta a ser respondida pelo Mano Menezes depois da vitória do Internacional por 2-0 sobre o Red Bull Bragantino. Por quê? Ele colocou Depena na reserva e começou jogando com Gabriel. A explicação de Mano Menezes foi tática, uma escolha técnica e tática para deixar Depena no banco. Depois ele entrou, decidiu a partida e o Mano falou sobre o porquê deixou o jogador na reserva no início da partida. Tinha condições de iniciar o jogo, foi uma escolha minha em função do histórico que o adversário tem em casa como mandante. Tem um início sempre muito avassalador, muito forte e a gente necessitava de um jogador a mais no setor de contenção. Tá? Pena, como você sabe, é um extrema, foi contratado como um extrema. Eu o transformei, ou eu o convidei para ser um médio volante. E fico feliz até que ele tenha esse reconhecimento externo, porque é sinal de que acertamos naquilo que queremos fazer. Mas no Internacional não tem nenhum jogador que não possa ficar no banco, no elenco. E não tem nenhum jogador que não possa jogar. Vamos falar um pouco mais da vitória do Internacional. O Inter deu um salto na tabela, né? O Inter estava ali 12º, 13º ao longo da rodada. Pum! Pulou. O Internacional é o 7º colocado a 4 pontos do líder, Fabiano Baldasso. Isso pode significar que com o resultado positivo com o Santos, o Inter entra até numa briga maior. Pode. E outra coisa, esse campeonato tá louco, velho. Esse campeonato tu não tem ninguém despontando com uma qualidade diferenciada em relação aos outros. A gente imagina que o Palmeiras, o Atlético Mineiro e o Flamengo vão fazer isso lá adiante. Mas pô, olha o Flamengo ontem. O Flamengo pode mudar técnico hoje, hein? Claro, tá mergulhado numa crise. Então, Meneghetti, tá em aberto. Meneghetti, eu quero que tu me permita eu falar de algumas individualidades do jogo de ontem. Mano Menezes. Algumas coisas que eu preciso dizer. Primeiro, o Alan Patrick não tem a menor condição atlética de ser titular do Internacional. O Alan Patrick se arrasta em campo aos 30, não do segundo tempo, do primeiro tempo. Ele é ótimo jogador, vai ser solução para o Inter, mas tira e prepara ele. Ele não tem condições. Outra situação, o alemão não é solução para o Inter. Longe disso, o alemão é tosco, o alemão é atrapalhado, mas o alemão faz uma bagunça, um furdunço que dá uma resposta melhor que o David. Então o alemão tem que jogar, né? Outra situação, o Bustos está com um problema defensivo. Aí eu não sei se é por questão de cobertura ou qualquer outra coisa, mas isso tem que ser tratado. Bola nas costas do Bustos tem se tornado uma normalidade e uma orientação dos treinadores adversários. Tira o Alan Patrick, desculpa, eu vou te interromper. Tira o Alan Patrick e bota quem? Bota o Tyson. Mas aí o sindicato, como é que fica? O Tyson tá cuidando do sindicato, rede social, tá com outras atribuições o Tyson. E o Tyson também está mal fisicamente. Mas tá melhor que o Alan Patrick. O Alan Patrick tá meio atarefado o Tyson para substituir o Alan Patrick. Com quase tudo, entendeu? Com quase tudo. Só o Alan Patrick, eu acho que vale uma vírgulazinha. Ele com a bola no pé, talvez seja o melhor jogador do Inter. Provavelmente. Sabia? Só que hoje o futebol tu não joga só com a bola no pé, né, Ribeiro? Esse é que é o problema. Então, realmente, ele não participa. O Diego Souza com a bola na cabeça guarda, né? Mas é que a bola tem que chegar na cabeça dele, né? O Patrick não participa, não. Ele quase não participa do jogo sem a bola. E aí, para o esquema do Inter, do Mano Menezes, que faz proteção, que às vezes é reativo, tu fica com menos um. Deixa eu fazer uma enquete rápida aqui no programa. Baldasso, quem foi o melhor em campo do jogo do Inter ontem? Depena. CCD? O mercado, eu acho, não colocaria o Depena. Foi bem o mercado. Depena entrou aos 25 segundos. Depena. Mudou o jogo. Eu também. Vou falar só com a parte lúcida do programa. Foi Depena. Eu sou a parte mudou do programa, se não é lúcido. Não, tu também foi lúcido. Tudo bem, mercado. Depena mudou o jogo do Internacional. Sabe o que aconteceu? O senhor Mano Menezes não escalou ele começando de titular. Sendo que o próprio jogador disse que não tem nenhum problema e que o Mano disse que foi nessa linha de, estratégia, os caras começam com ímpeto. O ímpeto deles, de fato, não foi contido. Primeira questão, a estratégia não deu certo no Mano. Poderia estar 3-0, 2 na trave e uma Daniel faz milagre. Todo jogo do Inter tem que ter um milagre do Daniel. Nós temos que fazer isso aí, gente.
É porque quando ele falha, e às vezes falha, é uma hecatombe, tá? É fato. Aí o cara continua salvando, Salvou. e aí a gente é humilde no elogio. Não, tem que falar, o cara tá segurando a barra do Inter na hora, rapaz. Então é o seguinte, Mas eu acho que esse espaço aqui identifica isso. Os né? dois volantes não fizeram a contenção que o Mano quis. O Mano, eu já ganhei a carteirinha de admirador do Mano Menezes, tô com ela lá em casa e tal, as mensalidades estão atrasadas, tipo os direitos de mais. Olha que vai ter greve. Olha que vai ter greve. Tá atrasada? Tudo bem. Estamos com poucas posses nessa Mas CD. por que Só acha que o eu Mano- preciso botar aqui. Não, mas- porque o Meneghetti abriu o programa, o que o Meneghetti fez hoje é um desserviço ao Inter. A gente tem que falar a verdade pro torcedor. mas eu queria- Torcedor, o Mano Menezes ontem quase Tá, mas jogou só um fora uma pouquinho, só um vitória. pouquinho. Não tem E o verdade Meneghetti- aqui, Hã? não tem verdade. Aqui tem a tua opinião e tem a minha claro opinião. que sim. Se tu passar a respeitar a minha opinião, Mas eu vai ficar mais respeito a tua bacana. opinião. Não, tu tá dizendo que a minha opinião não é verdadeira. Não disse Tu tá isso. dizendo que nós temos Eu que falar a disse que verdade. tu- Não, nós esta temos- é a tua verdade. O Mano Tua Menezes verdade. quase jogou fora uma mas vitória do isso Inter. não é verdade. E tu Eu começou queria passando posicionar- isso. Isso não é verdade. Eu queria posicionar só. Mas quase tomou 3 gols. Tá Não independente parou disso. de Quase passar. tomou Tá. Não, quase tomou 18. O jogo foi quase 18-0 pro Bragantino. Não. Placar final, Inter 2-0. Tá, Palmas mas para o Mano é- Menezes. Se tu olha só isso, tudo bem. Eu só quero... Por que o Mano mexeu? Eu sei por quê. Por quê? Porque não tava jogando nada. Porque tomou um vareio do time do Atlético Goianiense em casa. Ah, não. Mas Não, é claro que foi Mas isso. daí o Depena foi o cara Não responsável. é Mas a vamos lá. identificação do Mano. A Associação identificação dos do Mano. Amigos do Mano Menezes. Não. Existe hoje no estádio Beira-Rio um substituto para o Depena. Tá? Era não pra ser tem. o Lisieiro. O Lisieiro, cara, Nem Lisieiro concentrou. nem concentrado, tá ficando mais. O Lisieiro foi um erro, tá? Não tem o substituto. Porque o Depena, o Mano identifica o Depena como um jogador muito importante também no setor de contenção, ao lado do volante. Então, ontem ele tentou o Dourado e foi uma catástrofe, né? O Internacional tem uma Depena dependência. Né? Não sei como vai lidar assim, com ó, isso. O Gabriel foi bem, eu não achei o Gabriel mal no jogo ontem. Não, o Gabriel não foi mal, mas o Gabriel tem limitações. O Gabriel é um primeiro volante cumpridor de função. Não, mas ele foi bem, Baldassar. Eu só Bem, quero- também. eu só quero- vamos posicionar um pouco o tempo. O Inter vinha 5 jogos sem vencer no Brasileiro, Tá. com 2 atuações muito ruins, especialmente a última. O jogo que tinha aquela outra. Mas aí tu identificou no Depena o problema? Não é, eu acho que o Mano pensou o quê? Eu vou tentar fechar com 2 volantes como fechou, eu vou tentar fechar, só que o Dourado tava numa tarde terrível. Não, E aí ele tirou e botou outro. desculpa. Não é culpa Eu do acho Dourado. isso. Não é culpa do CCD, Dourado. pega, vamos A fazer o culpa, seguinte, ó. é de onde botaram o Dourado pra jogar. A culpa é do Mano. Pode até ser a culpa de quem onde botou. O fato é que o resultado do trabalho do Dourado ontem foi horroroso. Foi. Não, E mas aí aqui, tirou o Dourado, CCD. botou um cara com mais saúde no lugar e com mais Tu qualidade, e o Inter melhorou. tu és comentarista, tu é comentarista, bota tu a narrar um jogo e aí tu vai mal e vai dizer, o CCD tá Mas não é a matando mesma não. coisa. Não, é a Não mesma é a coisa. mesma coisa. O cara Se tá fora de tivesse- função. Se tivesse colocado ontem, se ele tivesse invertido, deixado o Dourado de primeiro volante e botasse o Gabriel pra fazer a função do Depena, o Gabriel teria feito um jogo horroroso, igual o Dourado. Talvez, só que a tentativa foi essa. Mas pra quê? Não, Se tu tem o Depena. mas é que eu entendi que o Mano não estava vendo no Depena desde o início do jogo uma condição física de encarar esse jogo. Mas não é o que ele como, disse. Assim como não, foi encarou. isso aí. O Mano tá- O Depena falou depois do jogo e só disse que foi uma questão Mas peraí, de gente, técnica, o Mano tá tão acabou certo. o resto. Tá, mas Mas, ó, ó, resolveu o esse Mano jogo. tá tão certo na sua leitura do jogo que ele disse depois que a gente acabou de reproduzir, que ele fala assim, conhecendo o adversário, é um adversário que joga com muita intensidade no começo da partida. Foi o que a gente viu, gente. Mas, Meneghetti- Só um pouquinho, com 10 minutos, o Bragantino tinha 75% de posse de bola. Ele fez uma tentativa que não deu certo. Isso acontece com qualquer um. Ele não é o Rinos Mitchell, Bom, gente. pelo menos Ele tu- tentou com o Dourado e com o Gabriel, liberou o Dourado. Eu concordo com o César, além da questão da posição, não estava, ele estava errando o passe de 3 metros. E isso independe da posição que tu joga. Dourado estava mal no jogo, assim como ele vinha jogando bem, estava mal, não deu certo, ele corrigiu. Mas é injusta a afirmação, é equivocada, na minha opinião, de que o Inter só melhorou quando o Depena entrou em campo. Aos 35, o Inter toma conta do jogo. Não o suficiente para ganhar a partida, mas foi superior. É isso que aconteceu. Meneghetti, Uma olha só. identificação lógica, JB. Eu não concordo, mas eu fico feliz que pelo menos tu foi já mais na linha e dizer, ó, que não deu certo o que Claro o Mano que não quis. deu. Porque tu abriu o programa elogiando, sendo que pra O mim... Mano ganhou o E jogo. aí eu te digo... O Mano usou a greve, o Mano usou, ele disse. Gente, isso não é uma Mas não leitura, deu ele disse. certo, Eu Meneghetti. falei isso com os jogadores. Mas não deu certo. Como não deu certo? Então o Inter perdeu o jogo. Então, ó, o programa não vai mas daí agora. não é ganhou, Essa tá gravação- dando certo, Você não perdeu, ganhou o tá tudo jogo, errado. cara. De forma aleatória, Meneghetti. Não é que forma O jogo aleatória. ia ser 0x0. Mas que forma Aos aleatória! 46 o gol do Ah, foi Inter. sorte! Foi sorte! O Inter achou 2 Ele botou o Maurício, gols, o Maurício não. entrou bem. Botou o Johnny, o Johnny entrou bem. Isso é Depois- sorte! Vem cá, se o Maurício Não. faz o pênalti, se o Maurício faz o Não pênalti foi pênalti. e o Bragantino. Não, se ele faz um pênalti e o. No alemão? Não foi pênalti.
Ah, o cara com Não, o foi olho na pênalti, bola. sim. Ah, não, aí nós vamos. Se nós vamos discutir isso aí, mas o Ribeiro, se o Maurício entra e faz um pênalti, o que eles vão dizer aqui? Tá aí, ó. Botou o Maurício na hora errada, botou o Maurício no jogo, aí o pênalti perdeu o jogo. Ele botou e o cara participou do gol. Vamos lá. Aí eu tô. Não, só um pouquinho. Aí eu tô alinhado com o Meneghetti. Sim, o Inter apresenta a reação no jogo a partir dos 30 minutos do primeiro tempo e o Bragantino não faz mais aquilo que estava fazendo. Só que depois que entra o Depena, o Inter fez o suficiente para vencer. Fez o suficiente para vencer. O César acabou de dizer aqui que a sensação que o César tinha é que a qualquer momento ia fazer o gol. E todos nós tínhamos essa sensação. Depois que entrou o Depena, foi isso. Ele acha que não foi perto do alemão, aí Nós não podemos entrar na discussão do ser justo ou não ser justo, porque o resultado tem que valer para análise. Claro. Mas ele tem que valer para análise. Porque se a gente pegar por justiça, talvez o jogo de ontem não seria para 2-0 para o Inter mesmo. Porque o Bragantino teve oportunidades de fato, oportunidades claras de gol, duas. 75% de posse de bola nos primeiros 15 minutos. Pois é, mas Sim, sabe por que tinha posse de bola? no final do primeiro tempo o Inter tinha mais posse do que o Bragantino. 50-50. Então não é Não, isso. mas é avassalador, né? O começo eu é concordo, avassalador. mas o começo é avassalador, na minha opinião, porque existem chances claras de gol. Duas. Eu nem coloco a primeira, aquela que dá no pé da trave, como chance clara, porque ela bate, o goleiro ia pegar com facilidade aquela bola, ela bate... Aquela bola, o torcedor tava rezando para dar gol. Mas ela era gol porque deu bate-rebate, o goleiro tava na bola. Agora, o outro lance, o do Elinho, de cabeça sozinho, se o Daniel defende aquela bola, é gol, porque o Daniel tá dentro do gol naquela bola. Bom, daqui a pouco a gente volta a falar mais de Mano Menezes, que deu esta vitória importante para o Internacional. Vamos falar agora de Roger Machado, Sr. Tiger Junk. Olha só, Meneghetti, no último treino de domingo, pela manhã, aconteceu um episódio que chamou a atenção. E aí, em frente a jornalistas que estavam acompanhando também a atividade. O Roger, ele pistolou geral no final do treinamento. Era uma atividade onde ele fazia algumas cobranças, era um treino tático, onde ele montou um time titular que tinha Janderson e Biel ao lado do centroavante e dois laterais, o Diogo Barbosa e também o Edilson. E o Roger cobrava duas coisas, uma delas, profundidade dos laterais, a outra, que os meias, o Janderson e o Biel, ocupassem o espaço da área. E a todo momento ele cobrava e paralisava a atividade, falando para os jogadores fazerem o que ele pedia e que não estavam conseguindo. Em determinado momento, o Roger até trocou, ele tira o Janderson, coloca o Lucas Silva, seguiu com as cobranças até o momento em que ele não suportou mais. Ele parou o treino, encerrou a atividade, muito brabo com os jogadores e disse a seguinte aspas: eu, com 47 anos, consigo fazer isso que vocês não conseguem. O treino acabou, os jogadores ficaram ali naquele clima, tentando entender o que aconteceu e corrigir os erros, mas o Roger estava revoltado no treino de domingo, Meneghetti. Olha só, vou colocar aqui a minha análise para isso que está acontecendo. O Roger é um sujeito mais circunspecto, mais fechado, era assim como jogador e é assim como técnico. Isso não é defeito, é uma característica pessoal. Tem outros treinadores que são mais espalhafatosos. O Roger conhece futebol, eu gosto da maneira como ele se expressa, o linguajar dele, acho bacana isso, acho que é um acréscimo, nos faz refletir, pensar. Às vezes a gente até tem uma dificuldade para compreender exatamente o que ele quer dizer, mas ele é um sujeito mais fechado. Quando ele faz isso, na minha leitura, ele está querendo treinar a imprensa e, em última instância, a torcida. Quando o Denis Abraão disse lá em Itu que, olha, vocês não sabem o que o bicho pegou no vestiário, vocês não sabem o que o Roger disse para eles. Blinda o treinador e joga os jogadores, tá todo mundo na vitrine aqui, estamos responsabilizando, estamos apontando os culpados, os jogadores. Foi o que o Roger fez. O Roger está mostrando ao torcedor do Grêmio que ele também está indignado, que ele também não está passivo, que ele também não está concordando com a produção do time, porque o que ele fez no trabalho, na minha opinião, não passa de... Ele está tentando corrigir, mas é um recado, porque a imprensa estava lá, era um treinamento aberto. César. Eu discordo, Meneghetti. Para mim é totalmente natural esse tipo de posicionamento. É assim que funciona o futebol. Tem que chamar atenção, tem que ser na base do grito, tem que ser na base, muitas vezes, de como a coisa funciona. O Grêmio não está jogando rigorosamente nada. O Grêmio perdeu a ideia de time. O Roger não sabe o time que tem. E ele precisa fazer isso. Está treinado. Foi treinado já pelo Roger. Não. Esse treino eu não tenho. Pelo contrário até. O que me preocupa é que o que mais importa do treinamento do Roger é que ele vai errar na escalação. Ele vai errar mais uma vez na escalação.
O resultado do trabalho dele está muito abaixo do que a gente pede, porque ele está errando na escalação. O jeito que ele se comunica com o jogador, se não está funcionando no grito, dobra o grito. E principalmente tira os ruins. Os caras que não conseguem entender o que ele está dizendo, tira. Tira, é simples. Vamos falar da escalação em seguida, eu quero ver, Ribeiro. É que ele vai tirar os ruins e vai botar os outros ruins, né? Porque os todos são quase todos. Né? E eu vou dizer, tá, eu não me surpreendo, mas também não sou ingênuo. É óbvio que a manifestação do Roger para todo mundo ouvir foi um recado para todo mundo. Viram? Olha só, vocês querem que eu faça milagres? E outra, né? Mas isso não é bom para ele. Talvez ele já tenha enchido o saco, Se né? fosse bom para ele... Talvez ele já tenha visto que não vai tirar mais nada. Talvez isso. Porque é o seguinte, vocês viram, né? Valores cognitivos. Quando você fala de valores cognitivos, você está transferindo a responsabilidade. Eu digo que fazer, mas eles não sabem fazer. Então, fica fácil, a torcida e a imprensa, então, tá assim, claro isso. E sobre valores motivo. E sobre os valores cognitivos, todo mundo sabia, né? Que o Grêmio contratou alguns jogadores aí que tem um QI bem abaixo da média. Isso aí não precisava nem saber, é só ver os outros jogos, conhecer mercado, conhecer os jogadores, entendeu? Então, tu quer que o Grêmio conheça mercado? Tu quer também? Deveria exigir demais? Deveria. O cara não sabe o horário do jogo e o tamanho do gramado de Serra Dourada, tu quer que ele conheça o detalhe do QI do jogador. Eu vou dizer o seguinte pra ti, o Meneghetti. Amanhã eu e CCD estaremos na transmissão da Parates, um jogo às 9h30 da noite. Acho que vai ser uma longa transmissão. Tá, eu acho que não. Vamos ver, JB, quero te ouvir. Olha, os relatos que a gente tem desse treinamento são de fato muito ruins, Meneghetti. Por quê? O Roger fez um treino coletivo, como disse o Tiger ali, e ele tentava passar algumas ideias para os jogadores. Os mais criticados, os mais cobrados, acho que esse é o termo, cobrados. Janderson e Biel. Os dois não conseguiam executar o que o treinador queria. E esse é o time, que tem uma espécie de dificuldades. Aí o que acontece? Tanto o Andrezinho, o André Silva da Rádio Gaúcha, quanto o Marcelo Salzano, eles diagnosticaram que os jogadores tinham... O Roger pediu uma coisa e eles simplesmente não executavam. Eu até acho que não é pensado no Roger, que não é uma coisa que o Roger fez para jogar para a torcida. Eu acho que saiu tão ao natural, o Roger ficou tão irritado na hora que ele... Cara, até esquece que tem empresa. Óbvio que ele sabe que tem gente ali. Mas é tão irritante. O treino, pelo que os repórteres relataram, foi horroroso, Meneghetti. Então como é que eu vou criticar o Roger? O treino do Grêmio está sendo um reflexo... Mas eu nem estou criticando o Roger. Não. Estou fazendo só a minha leitura eu não do que acho aconteceu. Eu acho que foi. Então eu me expressei mal. Eu não acho... O que eu quero dizer é o seguinte. Eu não acho que é um recado. Eu acho que foi tão natural. E os repórteres que estavam lá, e eu citei o nome deles aqui, de dois pelo menos, que relataram isso pra gente, foi tão ao natural que... Mas o Denis Abrão já falou e disse que tá tudo bem. Treino é feito para tu, às vezes, provocar o erro. Eu não descartem a possibilidade de o Roger ter colocado os jogadores para fazer algo que ele sabia que os jogadores não conseguiriam, para que os jogadores percebessem a própria insatisfação do treinador. Treino é para isso, cara. Eu acompanho treino de time de futebol. Eu lembro do Leão, no final dos anos 90... Tinha um goleiro do Grêmio chamado Murilo. Uma vez o Leão fazia o Murilo repor a bola no balão e a bola não chegava no meio-campo. Toda a imprensa sentada assistindo. O Leão fez o Murilo repetir 12 vezes até ele conseguir fazer a bola passar no meio-campo. Os treinadores nos treinos, eles provocam o erro. Eles instigam o erro para mostrar. Então isso pode ser tudo um processo que o Grêmio fez para mostrar aos jogadores o que eles não conseguem fazer. O que me interessa é o jogo, cara. O que me interessa é um vestiário do Grêmio depois do jogo contra o Vasco da Gama, em que o Denis Abraão e o contexto gremista foi coerente. Sabe por quê? Porque o contexto gremista acreditava que a única coisa que estava faltando para o Grêmio era a vontade. Ímpeto. Quanto o Vasco teve. Só que não é a única coisa. Mas Baldacinho, assim, ó. Eu sei que tu quer adiante, Meneghetti. Mas a grande questão é, o time do Grêmio, e aí eu concordo um pouquinho com o César, o time do Grêmio não dá resposta dentro de campo e o Roger está saindo irritado do treino. Se o Roger saiu irritado do treino, é porque o treino não foi bom. Então não joga bem, não treina bem. Ou seja, parece que aquele caminho que tinha encontrado contra o Vasco pode não se repetir amanhã. Vamos ver o time então, César, para tu comentar em cima disso. Tá, Igor, vamos colocar aí o que tu tá projetando de time do Grêmio para o jogo de amanhã contra o Novo Horizontino. Um jogo importante, hein? É que não tem o Benítez, né, Meneghetti? E por enquanto a tendência é que o Janderson e o Biel sejam mesmo as peças utilizadas pelo Roger Machado. Nesse 3-4-3, que vai ter Breno, a defesa de Bruno Alves, Jeromel e Kahneman. Na ala esquerda,
existiu a possibilidade do Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa até treinou nessa atividade de domingo. Mas o Diogo Rossi hoje relatava, durante o AE1, Atualidades Esportivas, primeira edição, que a tendência é que jogue Nicolas. E aí tem Thiago Santos, Bitelo, Edilson, Biel, Janderson e Diego Souza, um provável time do Grêmio para amanhã pegar o Novo Horizontino. César, vamos discutir esse time do Grêmio aí, que o Roger deve mandar a campo sem o Benítez. A gente nunca pode ficar satisfeito quando o jogador se machuca, um atleta profissional, e a gente quer que ele exerça a sua atividade profissional, que ele fique à disposição do Roger, mas ele não foi bem como a direção tentou vender a história no jogo com o Vasco da Gama. E aí, César? Pois é, a gente precisa tentar buscar um pouquinho da memória e um pouquinho da história do trabalho do Roger para analisar o time e tentar até compreender por que da incomodação. O Roger fala muito nas coletivas em ter, de um lado, um atacante que dê profundidade e de outro, um ala, um extrema ou um ponta que seja construtor. Ele utiliza essa forma quando estava no 4-1-4-1 e agora nesse 3-4-2-1, como ele está falando. Contra o Vasco era Biel, de um lado, o cara da extremidade, e Benítez, do outro lado, o cara mais construtor. O Benítez não jogou aquele dia. Quem diz que ele jogou não viu o jogo. O Denis Abraão, não sei se viu, pelo visto não viu, e o Roger Machado também deve ter visto o jogo de costas. Não jogou nada o Benítez. E a partir de agora, o que o Grêmio tem? 2 extremas pela reportagem. 2 extremas. Biel e Janderson, cuja inteligência não é exatamente a principal característica. Isso é um outro nome que a gente dá, né? Passa a ter... Não, vocês querem contratar jogador na biblioteca pública, é isso? Não. Harvard, se não tiver Harvard... Só terminando o raciocínio. Ainda bem que tu pode ter esse comentário, porque é importante citar para vocês o seguinte: inteligência para jogar não necessariamente é cultura. Depende. Dá um jogador aqui, o Alisson, se tu vê a entrevista dele, um cara que tu vê que tem formação, tem educação, aí chega no campo não sabe, entendeu? O jogo, inteligência para jogar é saber jogar o jogo, entendeu? É diferente de questão cultural. Eu só queria colocar a discussão agora, não sei se não são ambos os problemas. Do inteligência para jogar no sentido de não tem nenhum organizador de jogo. O Grêmio tem uma linha de 4. Vocês sabem quem é o organizador do time do Grêmio para amanhã? Os zagueiros. Edilson. Aí o organizador do Grêmio, a inteligência, e é inteligente para jogar, muito inteligente para jogar, Edilson é inteligência. Neste setor não tem. Quem é o construtor que o Roger tentou ali? O Roger tentou o Campaz, o Roger tentou o Benítez, o Roger tentou jogar o Gabriel Silva em determinado momento, Torrado. Não tem esse jogador hoje. O Pedro Lucas vai treinar hoje à tarde. Será que o Roger vai ter coragem de dizer o seguinte, cara, o único cara, pé esquerdo, que possa jogar ali para dar essa inteligência ao jogo é esse menino que também é um dos Tu acha que esse é o grande problema? Tu acha que os gordinhos da frente, o Elkson e o Diego Souza, não são abastecidos por conta disso? Primeira coisa que eu quero falar sobre o gordinho da frente... Os dois gordinhos. Eu tô incomodado com a frase, a bola não chega. Porque quem vê futebol hoje diz o seguinte, a bola não tá chegando pro Hulk. Ontem ela não chegou pro Hulk. Ele foi buscar nos zagueiros. Ele vai buscar. O alemão ontem, que joga pouco, o alemão, engrossou e tal. O que ele fez? Ele foi brigar com os caras lá. Cara, o jogador de futebol hoje tem que ter saúde pra jogar. O Grêmio tem 4 que não tem saúde. Quem são os 4? Vamos ver. Diego Souza, Elkson. Edilson, que eu quero deixar ali, tá? Porque ele um ali pode. Sem saúde é melhor que os outros. Não, um pode. Diego Souza não tem. O lateral esquerdo, o Nicolas, tem pouca saúde. Pouca saúde. O Benítez agora tá no DM, também não tem. O Grêmio precisa... O Elkson. Não, o Elkson não tem saúde nenhuma. Não. Por que o Elkson tá no Grêmio, torcedor do Grêmio? Por que o Elkson tá no Grêmio? Vocês já pararam pra pensar nisso? Porque ele tinha bola pra ir pra outros clubes. Ele não poderia jogar? Cara, com todo o histórico que tinha de China pra cá. Por quê? Porque ele sabia que o ano dele seria até novembro, que ele quer voltar pra China. E todos sabiam que ele levaria 4, 5 meses para treinar e voltar à forma. Ninguém quis. E aí o Grêmio está aqui, sai o Diego Souza, entra outro cara fora de forma. Gente, o departamento de futebol do Grêmio é dessas coisas que precisam ser estudadas. O Grêmio afundou em cima da sua incompetência. Não é de agora, tá? Todo o futebol do Grêmio pós-Renato
E até, inclusive, quando... Não, pós-Renato não, com o na Renato. finaleira do Renato, porque o Renato era o vice de futebol, né? Ele acabou naufragando. Bom, olha só, Pedro Lucas, que é a novidade, tá? Não adianta o Pedro Lucas ter essa oportunidade de ouro que ele vai ter e ficar se escondendo atrás da marcação, que é o grande problema dele. Ele vai o treinar grande só. problema dele. Ele se esconde atrás da Ele vai marcação. treinar, ele foi chamado para treinar no Pra grupo treinar. principal, deve treinar no time reserva, segundo o jogo gosto me diz. Tudo bem, beleza. Mas vai estar Mas lá. até por falta de opções, porque o Campaz está fora, não sinto saudade. O Benítez está machucado, que coisa, né? Também não sinto saudade. Ele tem que engrossar os relacionados. E só tem uma coisa que os repórteres estão dizendo, além desse problema de valores cognitivos, né? Que está me chamando a atenção, que é a queda de rendimento, inclusive nos treinos de Bitelo. Bitelo está treinando mal, inclusive, tá? E isso aí é muito perigoso, porque quando os poucos bons caem de produção, é sinal de que o coletivo foi para o espaço, Meneghete. Então, eu estou assim, apavorado. Por isso que quando chegar a KTO amanhã, né, diz assim, qual o resultado do jogo, eu não sei o que eu vou dizer, cara. Por que eu tô que o Bitelo, 24 horas só pra passar. rápido, desculpa. Por que o Bitelo tá jogando mal? Porque o Grêmio afundou. Não é, o Grêmio mudou o time O Grêmio muda o completamente. O esquema. Bitelo mudou completamente de O lugar. JB troca de roupa. O JB usa 3 roupas durante o dia. Tem um guarda-roupa milionário e fica mesmo? trocando de roupa, entendeu? E suas Então, roupas são vamos lá, bonitas, JB. JB. É verdade, agradeço ao Milton e a Samia lá por essas lindas roupas da Enzo. Gente, olha só, o que eu preciso colocar, o Roger identificou que o Bitelo não tá bem, tanto que no último treinamento, ele na parte final, ele tira o Bitelo e bota o Lucas Silva. Eu até acho que é para um segundo Daí ficou com o momento. Thiago Santos e Lucas Silva. Linha de 4, Edilson, Thiago Santos, Lucas Silva e Nicolas. Meneghete, nessa desculpa, parte aqui o Diogo Barbosa. Por favor, JB, por favor, desculpa. Nessa segunda parte, eu não Prestem atenção nessa informação. Tirou o Bitelo e botou o Lucas Silva. O Grêmio abre a partida com... Prestem atenção. Breno, aí tem Jeromel, Kahneman, Thiago Santos, Lucas Silva. Tu não vai me dizer que vai jogar o Diogo Barbosa também? Vai. Não, É no o segundo time tempo. que caiu! Mas só porque É o time que caiu! Sabe o que é? Eu falei pra vocês não acreditaram em mim. Vocês têm que ter um pouquinho mais de crédito nesse Eu queria que o JB concluísse a tese dele. Não, pode Mas ser. é importante porque vai alimentar e vai dar qualidade àquele que ele Hoje vai eu falar. sou altruísta. Eu falei pra vocês que o Roger tinha se apaixonado pelo esquema do Cruzeiro. E o Diogo Barbosa entrar, tava na cara que ia acontecer. Porque no esquema Não tá do na cara ainda, Cruzeiro, ele só treinou os uma parte do laterais trabalho. jogam lá na frente, Mas não tá na apoiados. cara. O JB tá dizendo que ele foi uma parte no final do trabalho. Conclua, JB. Meneghete, mas assim, ó, eu vou ser contrário a todos vocês, basicamente a todos vocês hoje, Oba. pelo critério do Grêmio. E ontem depois, eu vou só fazer um preâmbulozinho aqui. Nariz certo. Antes, não, mas é para contextualizar. Ontem, depois da avaliação do jogo do Inter no meu canal do YouTube, e eu imagino que isso está acontecendo agora, uma galera começou a me cobrar dizendo assim, JB, pô, tu é muito incoerente, cara. Tu cobra o Inter e no Grêmio tu fica ali e o jogo é mau e tal. É isso aí. O pessoal tá certo. O pessoal tá certo. Não, eu acho que o pessoal tá certo. A galera tá correta, o Meneghete também tá correto. Mas sabe por quê? É porque eu não espero nada do Grêmio. A grande diferença minha e do CCD é que o CCD tá querendo um time decente. Eu entendo isso, que tu pensa isso como torcedor, Nós CCD. estamos falando de futebol, esse aqui é um programa Donos da Bola, fala de futebol, eu só tô querendo um time e eu tô Eu querendo não demais. espero nada mais. O que eu faço, baldaço? Ô CCD, sabe por que vai ser um time igual ao do ano passado? Sabe por que vai ser o time que rebaixou o Grêmio? Porque a direção não mudou o time. Então eu já não... então tu já jogou A toalha. direção não mudou nem a direção. Mas então tu já jogou a toalha, então. Mas é óbvio que eu já joguei a toalha de que vai ser um ano diferente. Eu insisto pra vocês, deixa eu falar. Para, Ribeiro. O Ribeiro parece um ginete laçando aqui, um laçador, parece que vai pegar um boi pela unha. Não te deixa Calma, falar. cara. Ô Ribeiro, só deixa eu falar aqui rapidinho. Então assim, a única coisa, a minha régua do Grêmio é na canela. O meu nível de exigência do Grêmio é na canela. Então a única coisa que eu quero é, façam o básico o suficiente pra subir. Mandem embora praticamente todos, não renova nem com o Jeromel e nem com o Kahneman, tô pedindo isso agora, tem 15 contratos acabando, libera mais 10 e faça-se um time novo para a próxima temporada. Não tem um gremista que tá pensando no final do ano agora. Hã? Não tem um eu gremista te que tá entendo. pensando no ano que Só vem. que é só pra explicar. O César Sabe qual é não o dorme há pensamento 5 que eu noites tô? que o César não dorme. Sabe Mas qual ele é? tá pensando... CCD, deixa eu só Meu terminar. pensamento JB é tá- 21h30, O treino vai ser ruim. terça-feira,
7 de junho. Meu querido César Cidade Dias, JB tá formulando o grupo pro ano que vem. Tu não dorme há uma semana e ele tá pensando no grupo do ano que vem. Baldacinho, não é que eu tô pensando, Baldacinho. A única coisa que eu tô pedindo é, não adianta, CCD, a gente se estressar, que o treino vai ser ruim mesmo. Porque não tem como Querido, ter um treino essa bom tua com esses régua caras. na canela, levanta essa régua, senão o Grêmio não sobe. Mas é, Levanta essa régua. Eu vou Parabéns, dizer, JB. tem uma coisa que nós todos estamos sendo cúmplices de algo que está acontecendo e nós não nos demos conta. O quê? A torcida até nem fala sobre isso, mas que é um escândalo. Fala, então. Gente, nós estamos estabelecendo a campanha do Grêmio pelo 4º lugar. É a primeira vez que eu vejo o Grêmio, campeão do mundo, entrar numa competição. Ele esquece quem é o líder, esquece. Isso? Que isso? Mas tem que ser assim. O Grêmio está a quantos pontos do Cruzeiro? 11. 11 pontos e ninguém fala Mas, disso. Ribeiro, Isso é um escândalo, um vexame. Isso não é preocupação de nenhum gremista nesse momento, cara. A Mas preocupação isso- é a quarta e- colocação. Se isso agarrar aí- nela, que nem um koala, se agarrar nas costas da quarta colocação e não sair dali. Baldasso, isso é o que é o Grêmio Tá, hoje. mas assim, se tu fechar agora Tá. com o presidente Bolzan, ele fecha o 4º lugar. em Não, novembro. é óbvio que ele fecha, César- mas isso aí é um escândalo. Estão bem. diminuindo o Grêmio. Tá bom. Tiger Junk, vamos lá, vamos colocar mais de Mano Menezes aí. Olha só, o Mano Menezes, ele falou, Meneghetti, sobre aquilo que tu abordou em determinado momento do debate até, o motivo, a motivação que ele deu pro grupo a partir do episódio do meio da semana, a greve dos jogadores, o atraso no pagamento dos direitos de imagem. E o Mano, ele foi perguntado se foi muito complicado administrar todo esse ambiente durante a semana na preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino. E o Mano fala sobre o assunto a partir de agora. Mano Menezes vai falar agora aqui no Donos da Bola. Daqui a pouquinho, então, o Mano Menezes, Meneghetti. Pouco o nosso pessoal lá coloca o Mano Menezes, Baldasso, mas o fato é, vamos dar na aberta aqui, checlé para todo mundo aqui, enquanto o Ribeiro se preocupa ali com a ação do Merchan, o fato é que a greve fez parte da palestra do Mano Menezes. Mas não tenha dúvida, aí entra o treinador inteligente, experiente, que conhece a aldeia que tu falou, que sabe da realidade. Parece que eu tô vendo o Mano Menezes no processo da greve olhando. Ele deve ter olhado, foi vendo os acontecimentos, como é que a coisa se formatava. Ah, foi assim que aconteceu, eles fizeram greve, o presidente falou que não devia, o Tais falou que não devia, então tá, então a partir de agora é comigo e eu vou transformar esse limão numa limonada. Não é pelo resultado de vitória que vamos mudar a nossa avaliação dos fatos. Não somos ingênuos para saber que se tivéssemos perdido o jogo, muitas e muitas histórias iriam aumentar, porque é assim que é. Estamos maduros o suficiente para saber que tudo o que fizemos tem consequências. E no futebol, que é um meio onde as coisas têm uma repercussão muito grande, num clube como o Internacional, que é um clube de massa, elas são ainda maiores, então a gente sabe que as consequências vêm e nós temos que entendê-las. Mas disse isso aos jogadores também, não vou falar uma coisa fora e outra coisa lá dentro. É nessa hora, dentro do campo, quando o futebol fala, que a gente também vai ter uma oportunidade de mostrar essa união. E penso que o episódio vai deixar o grupo mais forte. Exatamente como tem que ser nessa nossa dura caminhada aí que é o futebol. Esta certeza de que o episódio une mais o grupo é que eu não tenho. Aí eu não sei, isso aí o tempo que vai dizer. Mas que o Mano usou isso, eu não tenho nenhuma dúvida. É o que pode dizer, Meneghetti, nessa hora, porque ontem o Inter corria um sério risco de botar muita gasolina no fogo e a vitória acalmou o ambiente. Né? Eu queria perguntar pro Tiger sobre o Wanderson tá fora do jogo contra o Santos na quarta-feira, né, Tiger? Isso, tá E fora. Tá aí a Terceiro situação do cartão Bruno amarelo. Mendes, hein, que tomou cartão, tem uma mudança aí da CBF, né? Isso, o Bruno Mendes levou o cartão amarelo na confusão do gol do Johnny. Muita gente pensou, tá, ele não vai poder mais jogar pelo Inter, porque ele já fez 5 jogos, teria contado com o cartão amarelo a sua 6ª partida, ele tem um acordo com o Inter que só vai jogar 6 jogos nesse Brasileirão, logo não jogaria mais. Só que houve uma mudança na regra, Meneghetti. A partir do episódio do ano passado do Pedro Henrique, zagueiro que era do Inter, foi pro Sport por empréstimo, gerou todo o imbróglio, a CBF determinou que para esses casos vale apenas se o jogador entrar em campo. Então o Bruno Mendes segue com 5 jogos, pode jogar mais um, o Inter tem 5 jogos ainda ao longo do mês de junho para poder utilizar em um deles o Bruno Mendes. Tá bem. O JB tá apostando em quem no lugar do Wanderson?
Eu aposto no Pedro Henrique. O Pedro Henrique não pôde jogar ontem porque ele estava suspenso, mas ele foi para lá. Ele foi para Ele jogava lá pela esquerda? Ele jogava pela esquerda no último clube dele, mas ele também jogava mais pela direita. Aqui nessa bancada, o Mano Menezes disse que o Tyson ou é meia ou é segundo atacante. Então joga o E Tyson. David pela esquerda com o alemão no meio do meio. Pode ser também. David pela esquerda e o alemão no meio. Que ela jogava o David no último momento dele. Não. Nós falamos aqui com o Mano Menezes. O Mano Menezes deixou claro que o Tyson, pela idade, não é mais ponta, embora ontem tenha terminado mais Mas pela o Inter ponta. tá jogando com 2 atacantes. Mas não. É que o Wanderson foi ponta. O Wanderson volta, né? O Wanderson volta aqui Ele pela tratou esquerda, o Tyson como um segundo atacante, que é como o Tem que Wanderson ter joga. velocidade para ir. E o David, todo mundo sabe, tem um problema na coxa, tem um músculo rompido, ele não pode mais fazer o vai e volta. Intervalo e o Tiger Junk conversa com vocês na live do YouTube. Bora! Canal do YouTube aqui do Donos da Bola RS. A gente tem muitas pessoas nos assistindo. Eu queria mandar um beijo para cada uma de vocês. Muito obrigado pela participação. Tem 17 mil pessoas nos assistindo. É isso aí. JB tem deficiência cognitiva, diz o Santo Camargo. Começamos leve, isso aí, o elogio da galera em cima do trabalho da nossa turma, do trabalho do JB. Frango assado hoje, diz o Jonathan Brandt. Não, hoje temos frango atomatado. Tá bom. Com bolinho de arroz. Bolinho de arroz vai ter hoje. Arroz, feijão, bolinho de arroz é bom. Pai vai matar uns... Pai não gosta muito de bolinho de arroz, então vou comer só uns 6, tá? Jaigor Tanque, é isso aí, Jaigor Tanque. Tiger, manda um abraço pros vileiros da Zona Norte. Um abraço pros vileiros da Zona Norte, pros vileiros da Zona Sul, pros vileiros de todo o Brasil. Tiger, o que acha do Ribeiro falando do Vigra Plus? É muito engraçado. Pô, é muito engraçado, realmente. É o Clayton. É muito engraçado, realmente. Tá de ressaca, Tiger? Não. É que hoje eu acordei cedo, né? Pra ver o Brasil jogar. Pra ver o time do Hexa jogar. E aí o Guerreiro acordou cedo, o Guerreiro tá cansado. Tiger, é nosso ou é deles? Sou nosso. Tiger Junk, criador do Ranguinho, nada. Tiger assistindo os Donos da Bola aqui de Lima, no Peru. Pô, que espetáculo, Valmir Júnior, direto de Lima. Tiger, no futsal meu professor também se irritava comigo, eu seria um Janderson da vida real? Sim, pode ser. Tiger na bancada já. Não, me deixa aqui, me deixa quieto. Acabou, tchau. JB, status da negociação com o Lucas Leiva. Hoje nós teremos uma importante atualização, Meneghetti. Já faço até um convite para a galera, porque é um canal muito bacana e parceiro do Donos da Bola. O Duda Garbi, no seu tradicional assado, entrevistou o Lucas Leiva. Numa entrevista que vai ao ar nesta segunda, às 7 da noite, no canal do Duda Garbi. Tá aí um trecho, uma parte que é o Lucas falando. 2 informações, tá? A primeira e talvez mais importante. O Lucas confirma um contato do Grêmio, confirma um começo de negociação. E aí um outro sentimento, essa é a primeira informação, um outro sentimento também que o Duda ficou, que o Grêmio, ele tá receoso por conta do caso Douglas Costa. E o Lucas sentiu que é um jogador, uma situação completamente diferente. A mentalidade que o Douglas Costa desceu e a mentalidade que o Lucas Leiva tá querendo voltar pro Grêmio e o Lucas Leiva tá querendo voltar pro Grêmio é completamente diferente. Mas aí eu coloco uma terceira informação por minha conta aí, eu peço que a galera separe, tudo aqui foi da entrevista do Lucas Leiva que confirmou o Grêmio, ou a tentativa. Eu tenho que o Botafogo e o São Paulo têm possibilidades melhores para o jogador. E hoje o Grêmio estaria bem distante, Meneghetti. O Duda fez um churrasco daqueles que ele pega direto da geladeira para a mesa. Pega a carne da geladeira e bota na mesa para economizar no carvão, né? É que assim, economizar no carvão, né? Quando eu fui lá, era tão bom quanto o teu. Boa. Um abraço pro Duda Garbi. Olha só, vamos colocar aí o resultado da nossa enquete interativa. Por que o Inter venceu o Bragantino? Mais atitude em campo, 11. Mudanças do time no segundo tempo, 46. O time paulista caiu de produção, 43%. Hoje às 7, Donos da Bola na Rádio Bandeirantes, na FM 94.9, canal do YouTube, todo mundo inscrito lá, hein? Esporte Band RS. Esporte Band RS, para que você confira toda a programação da Rádio Bandeirantes. E hoje às 7 tem o Donos Radio.